Aleluia, bendito és tu, Jesus, não há nenhum outro, aleluia. Nós temos lugar aqui na frente também, se alguns irmãos quiserem sentar, eu posso tirar minha pasta, 3 lugares, a gente dá um jeito, em nome de Jesus, lá tem 3 lugares, lá, 2 eu tenho aqui, pode tirar minha pasta, faz favor, isso, os controles do ar também, por gentileza, isso. A pasta pode dar aqui para mim, pode botar aqui do ladinho, em nome de Jesus, aleluia, obrigado, aleluia, 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 irmãos. Então hoje nós estamos no nosso primeiro culto, iniciou às 17, às 19h30 nós temos outro, e por isso que não tenho muito tempo para pregar, não. No segundo também não tenho, porque eu só posso pregar o que eu preguei no primeiro. Aleluia, irmãos. Então, semana passada nós tivemos a chegada de encontro, e eu iniciei falando sobre Jesus, e não há nenhum outro que nós devamos falar. Então, Jesus é tudo em todo o tempo. Eu tenho feito pelas manhãs, nos devocionais, o estudo de Apocalipse, e para que os irmãos fiquem atentos aos sinais que Jesus está voltando, temos falado sobre isso. E antes de entrar propriamente na palavra de hoje, o vídeo está pronto? Está pronto? Nós iremos passar um vídeo. Ontem nós tivemos aqui no prédio um evento chamado Reset. Aleluia, irmãos. Com os jovens, nós tivemos 25 jovens que participaram do Reset. Reset é um início, eles tiveram um reinício. E foi incrível mesmo tudo que nós vivemos aqui com os jovens. E de 25 jovens, nós tínhamos uns 5 jovens que já tinham sido batizados, né? Que já em algum momento da sua juventude, eles já tinham descer as águas, e por algum motivo se afastaram. Então você tira de 25, ficou 20, e desses 20, 13 decidiram pelo batismo. Foi incrível o que Deus fez aqui no meio dos jovens. E nós temos um vídeo, né, para mostrar um pouquinho do que aconteceu ontem aqui no Reset. Aleluia, foi um reinício, sem dúvida nenhuma, para a vida de muitos jovens. E também pode ser para a sua, sempre que você clamar Jesus, Ele ouve você. E hoje quero falar sobre isso, sobre quem é Jesus. Essa é uma definição que cada um de nós pode fazer. Cada um de nós pode fazer essa definição de quem é Jesus. E eu quero te mostrar hoje na palavra, obviamente que Jesus é tudo em todo tempo. E Jesus, Ele mesmo fala sobre isso. E não há nenhum outro como Jesus. Então, usarmos palavras para descrever Jesus, elas sempre vão nos faltar. Sempre, obviamente, porque
nós não conseguimos explicar como alguém ele consegue se oferecer para ser preso de uma maneira inocente, mas se fazer culpado. A gente não consegue explicar como alguém sofre 39, 40 menos umas chibatadas ao ponto de sua carne ser revirada e os seus ossos serem expostos e ser morto na cruz, que era a morte de cruz era somente para escravos. Nós não conseguimos descrever o quanto ele nos amou e o quanto ele nos ama. Sempre vão faltar palavras para descrever aquilo que Jesus é em todo o tempo. E Apocalipse fala que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o mundo, ele já sabia que o seu filho morreria por amor a nós. Então, sempre vão nos faltar palavras para descrever quem é Jesus. Mas hoje eu quero mostrar para você, na palavra, que Jesus foi, para alguns, ele foi uma pessoa, para outros foi outra pessoa, e talvez seja exatamente o seu caso. Hoje, nós, depois de 2025 anos que Jesus esteve aqui na Terra, ainda essa é uma pergunta que ela recorre. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos responder em algum momento da nossa vida, e talvez todos os dias da nossa vida. Quem é Jesus? E muitos tiveram muitas definições na palavra sobre quem é Jesus. E eu quero falar sobre algumas delas, e realmente que você possa meditar e que nosso coração e a nossa mente hoje elas estejam abertas para ouvir da palavra que tem poder para nos libertar, e é a palavra que tem poder para nos transformar, é a palavra que tem poder de transformar a nossa vida e os nossos dias, e que hoje eu peço ao Senhor que todos nós, eu e você juntos, estejamos com os nossos corações abertos e com as nossas mentes atentas à palavra de Deus, para que nós possamos receber dela e tudo aquilo que nós necessitamos. E a palavra nos fala, lá em Mateus capítulo 13, eu logo vou ler, sobre da maneira que algumas pessoas viam Jesus. Mateus 13, do verso 54 ao 58. Está na área? Está, né? Diz assim: e chegando à sua terra, ele ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, quero dizer que, para alguns aqui, Jesus era um homem normal. Então, a familiaridade com a família de Jesus, então, você sabe que Jesus nasceu de uma virgem, que era Maria, e ela foi desposada, ela já era desposada com José, ela casou com José, e depois ela teve filhos e filhas. Então, Jesus, ele teve irmãos e irmãs naturais também aqui na terra, mas a familiaridade fez com que muitos não reconhecessem realmente quem Jesus era. Sabe? Foram criados juntos com Jesus. Então eu fico imaginando Jesus, ele pregou o evangelho, ele fez milagres, algumas pessoas se maravilhavam com aquilo que Jesus estava fazendo.
Mas algumas pessoas dizem, não, eu conheço ele, conheço Maria, sua mãe, conheço José. Podemos dizer assim, eu joguei taco, joguei futebol com Jesus, nós brincávamos de carrinho, e nós corríamos e brincávamos de pega-pega. Eu conheci Jesus, os seus irmãos, eu era vizinho deles, morava ali junto deles. E na verdade, essa familiaridade fez com que eles não recebessem exatamente aquilo que Jesus tinha e aquilo que Jesus era. E às vezes a familiaridade ela se torna um grande problema para nós. Porque às vezes nós estamos tão familiarizados com Jesus. Crescemos ouvindo falar de Jesus. Ouvindo a história de Jesus que desceu do céu, que morreu numa cruz, que ressuscitou o terceiro dia. Crescemos ouvindo que Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Nós crescemos ouvindo que Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Talvez nós ouvimos falar tantas vezes que estamos perdoados porque Jesus carregou os nossos pecados. Nós estamos tão familiarizados. Às vezes corremos risco exatamente disso, que esses homens e mulheres, ao ouvir Jesus, estavam familiarizados. Talvez em algum momento da nossa vida nós nos tornamos familiarizados também com os cultos, familiarizados com a célula, familiarizados com a presença de Jesus dentro de nós. E perdemos a essência de quem Jesus é, porque já ouvimos falar tanto de Jesus, tanto dos seus feitos, e que Ele está conosco, e que Ele habita em nós, e que jamais Ele pode sair, que às vezes nós perdemos o senso pela familiaridade de quem Jesus é. Esse era o caso desses homens que estavam ouvindo, alguns se maravilhavam, e outros diziam, não, eu conheço ele, não sei de onde que ele está tirando esse negócio que ele está fazendo, mas ele é tão familiarizado. Sabe, às vezes, na nossa vida, nós podemos nos familiarizar tanto com Jesus. E eu preguei há um tempo atrás, um bom tempo, sobre o poder do nome de Jesus. E às vezes, nós falamos tanto, ai Jesus, 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 o sangue de Jesus tem poder. E é tão familiarizado, sabe, às vezes falar o nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, que nós nos tornamos tão familiarizados que nós não entendemos tudo que está envolvido. Certa vez, em um grupo de pastores de todo o Brasil que eu fiz um comentário, eu disse que todo poder que possa existir, ele está liberado hoje para a igreja. Eles me questionaram, então, na verdade, o poder de Jesus é só esse? Não, não é. Ele é ilimitado, mas nós limitamos o poder de Jesus. Às vezes, pela familiaridade que nós encontramos, portanto, ouvir e, portanto, falar sobre Jesus. E não é que estamos errados em ouvir e falar, mas a familiaridade, às vezes, é um risco. Porque você sabe que quando você lê a palavra, você percebe que o primeiro milagre de Jesus foi transformar 6 talhas de água em vinho. E cientificamente é comprovado que há uma maneira de fazer isso. Desde que você quebre a molécula de água, e tem um cientista que explica sobre isso, e ela pode ser transformada em vinho. Ele disse, a questão, a única é que, para você conseguir transformar uma gota de água em vinho, você precisa de uma explosão nuclear. Mas ele transformou 6 talhas de água. Tem muito poder envolvido. Tem poder demais envolvido no nome de Jesus. Você sabe que, ao nome de Jesus, Lázaro já havia sido morto 4 dias. Seu corpo já estava em decomposição, completamente. Não sei onde Lázaro estava.
Às vezes perguntam onde que Lázaro estava. Estava no céu, estava no inferno, não sei. Só sei que quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, a voz de Jesus transcendeu espaço, tempo, ciência, tudo. E Lázaro voltou à vida depois de 4 dias. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que às vezes a familiaridade pode nos impedir de nós vivermos aquilo que Jesus é na nossa vida. Mas haviam outros também que achavam que Jesus, ele operava através de Beelzebul. É o que a palavra nos fala em Mateus capítulo 12, verso 22 a 25, onde a palavra diz, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo a falar e a ver, e a toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, e este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, alguns estavam no meio, estavam ouvindo Jesus, e achavam que Jesus era só mais um, que fazia algumas coisas sobrenaturais. Hoje, talvez, há pessoas nesse tempo que também acham que Jesus é só mais um, porque acham que todos os caminhos que levam a Deus, acham que em outros lugares acontece através de pactos e outras coisas, acontece coisas sobrenaturais, e acham que é da parte de Deus também, mas que na verdade não é. E na verdade penso que Jesus talvez é só mais um. Talvez hoje, numa sociedade que nós vivemos, muitos acham que Jesus se mistura com entidades, com tantas outras coisas, e que todos os caminhos levam a Deus, e que Deus ele opera no meio disso, através de Jesus, mas é um equívoco. Sabe, o que essas pessoas, elas tinham em comum? Elas viram Jesus, elas conheceram Jesus, elas ouviram Jesus, mas, na verdade, não o conheceram de verdade. Tiveram a oportunidade e podiam ter suas vidas transformadas e não tiveram. Exatamente isso. Outros, na verdade, queriam pegar Jesus em contradição, queriam acusá-lo, sabe, com o intuito de prendê-lo. E hoje, nós podemos ver isso também, está lá em Lucas capítulo 11, verso 53. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para acusar. Então, eu sei que às vezes a gente pensa, pode pensar que foi naquele tempo, mas hoje pessoas elas também tentam encontrar na palavra de Deus contradição e que nunca vão encontrar. Pessoas tentam encontrar na palavra de Deus desculpas para viver a sua vida da maneira que elas querem e achar respaldo na palavra de Deus. Então, é óbvio que nós somos livres, nós somos o povo que o Senhor libertou, somos verdadeiramente livres. Mas Paulo ele nos alerta em Romanos que nós não devemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Ele fala sobre isso em Gálatas também, ele disse, não deem ocasiões para a carne, porque vocês são livres. Então, nós somos livres sim, mas essa liberdade é para nós vivermos o chamado, vivermos o cristianismo, sermos a igreja pela qual o Senhor morreu na cruz. Esse é o motivo que Ele nos libertou, para nós não sermos novamente escravizados pelo pecado ou pelas práticas que nós tínhamos. Mas hoje muitas pessoas elas
talvez olham para a palavra e querem usar de teologia para ter um respaldo da sua vida, um respaldo para fazer aquilo que querem, um respaldo, às vezes, para viverem num padrão do mundo, um respaldo, às vezes, para tentar confundir. Então, é o mesmo aspecto dessas pessoas aqui, as mesmas. E interessante que hoje, da mesma maneira, nós encontramos também pessoas que falam mal da igreja. Naquele tempo também havia. Quando nós pegamos em Atos, capítulo 24, 5 e 6, eles estão falando de Paulo, ele diz, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Está falando de Paulo. Então, na verdade, acharam que Jesus ele iniciou uma seita. E que Paulo, na verdade, também era um desses difusores dessa seita, um agitador dela. Então, criticaram, perseguiram também. Além de Jesus, também a igreja primitiva, Paulo, ainda até hoje, na verdade, muitas vezes falam da igreja, tentam denegrir a imagem da igreja. E, na verdade, mal conhecem Jesus. Acham que conhecem porque ouviram a história, mas não têm um entendimento exato de quem é Jesus. Aí, se possível, já bota carregar aquilo ali para mim, por favor. Então, a questão é que eles estavam e podiam ter as suas vidas totalmente transformadas por Jesus. Mas a presença de Jesus os deixava, às vezes, intimidados e incomodados. Por causa que Jesus, ele sempre amou o perdido, mas ele sempre confrontou a um estilo de vida que eles deveriam ter. Mas havia também um outro tipo de pessoas que a palavra nos fala, que estavam somente interessados naquilo que Jesus podia dar. Então, Jesus, ele nunca condenou isso. E quando nós olhamos, todos que foram até Jesus, eles tinham uma necessidade. Ele fala sobre isso, sobre o filho pródigo também. Ele diz que ele só voltou para casa quando ele tinha fome. E Jesus, sem dúvida nenhuma, ele jamais despediu alguém que foi em busca de um milagre sem tê-lo recebido. Não há nenhuma menção na Bíblia sobre isso. Todos, absolutamente todos. Ei, ele desmutou agora, obrigado. Você tem que desligar aquele ali. Obrigado, Gustavo. Então, Jesus, em nenhum momento, ele despediu alguém que fosse até ele sem receber um milagre. Absolutamente nenhum momento, nenhum. Sabe, então, todos que foram até Jesus com o intuito de receber um milagre, receberam. Não importa qual era o milagre, receberam. Jesus, inclusive, quando a multidão está e não tem o que comer, ele multiplica 5 pães, 2 peixes, e não deixa, ele não manda ninguém para casa com fome. Mas a questão é que, será que Jesus, ele só é alguém que faz milagres? Para alguns eram só pessoas, para algumas pessoas, Jesus era só alguém que realizou milagres. Então, às vezes, nós precisamos entender isso. E, às vezes, eu pergunto para alguns irmãos, né, quando ando mais próximo, diz o que é melhor? Melhor é a bênção ou o abençoador? Eu sempre prefiro ficar com o abençoador, porque significa que eu sempre vou ter bênçãos para desfrutar, porque ele é feliz em me abençoar. Mas, em algum momento, pode ser que há pessoas que estão interessadas só em receber um milagre, querem se refugiar e buscam algo momentâneo. Então, você sabe que esse, às vezes, é um risco que nós podemos correr, porque todos nós temos necessidade. Todos nós, em alguma área, nós temos necessidade. Todos nós, absolutamente. E todos os dias,
o diabo ele faz questão de apresentar todas as nossas necessidades. Porque toda vez que eu fico concentrado somente nas minhas necessidades, às vezes eu posso posso perder a percepção de quem Jesus é para mim, do meu chamado e de tudo que está envolvido no nome de Jesus. Quando eu fico olhando só para a minha necessidade. Mas Jesus supre a necessidade de todos? Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Olha o que a palavra nos fala em Lucas capítulo 17, do 11 ao 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria, da Galiléia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então, por que Jesus ele disse isso? Porque todo leproso, ele era considerado imundo e não podia ficar junto com as demais pessoas. Porque a lepra ela era contagiosa. Mas quando, por algum motivo, um leproso ficava totalmente curado, ele precisava se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote dava o aval, então, para que ele pudesse voltar a conviver com as pessoas. E aí Jesus, obviamente, porque os curou, disse: vão e se apresentam aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. E então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, e a tua fé te salvou. Então, para 9, Jesus foi um milagre. Mas para um, Jesus foi alguém que transformou a sua vida. Completamente, totalmente, profundamente. Foi alguém que não só o curou, mas mudou o seu destino, mudou a sua história, mudou a sua eternidade, mudou os seus dias. E ele voltou para glorificar Jesus. Mas nós podemos ver então que muitas pessoas viram Jesus de diversas maneiras. Mas, de fato, quem era Jesus? O que nós encontramos na Bíblia que nos fala exatamente sobre Jesus? Então, como eu disse no início, com certeza, por toda palavra ela aponta para Jesus. E muitas definições, qualificações há para Jesus. Porque Jesus é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Nunca houve mudança em Jesus. Mas eu quero falar algumas coisas que são importantes nós ouvirmos de Jesus e nós compreendermos por quê. Porque em alguns momentos da nossa vida, ou talvez em todos os momentos da nossa vida, nós tendemos a colocar Jesus dentro de uma caixinha e definir Jesus com base nas nossas necessidades, com base naquilo que nós estamos procurando, com base naquilo que nós precisamos. Mas Jesus, ele é muito além, profundamente muito além. Eu quero ler 2 textos agora para dizer para você que Jesus é o próprio Deus conosco. Eu gosto daquela definição que Paulo faz em Romanos: se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus é por você. Sabe, você precisa compreender essa verdade. Deus é por mim. Deus é por mim. Quem será? Quem? E aí depois ele discorre: será principados, potestades, morte, vida, altura, profundidade, largura, algum mal? Não, Deus é por mim. Deus é por mim. Ele está comigo. Então, essa é algo tão profundo que o profeta Isaías, ele fala sobre isso. Está lá em Isaías capítulo 7, verso 14, onde Isaías ele profetiza em torno aí de 450 anos, 500 anos antes de Jesus vir. E ele diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Então o Senhor deu um sinal. Veja que é muito interessante, porque o Senhor deu o sinal, mas todos perceberam o sinal.
Alguns perceberam o sinal e perseguiram Jesus. Outros sabiam que haveria um sinal porque conheciam as Escrituras, mas ignoraram o sinal. Mas teve alguns que atentaram para o sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. O significado de Emanuel é Deus conosco. Isso está lá em Mateus capítulo 1, verso 1 ao 23, que diz assim: ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, e lhes porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual profeta? Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Nós acabamos de ler, que quer dizer Deus conosco. Por isso que lá em Mateus capítulo 28, na parte B do versículo 20, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você creu, ele entrou dentro de você, através do Espírito, ele jamais sairá. Ele é por você, está do seu lado, não importa onde você esteja, Jesus está com você, e ele se importa com você todos os dias. Você sabe? Por isso, cuide, irmão, para não cair na familiaridade. Cuide. Você sabe? Maneira de nós cuidarmos para não cair na familiaridade é adorarmos aquele que vive eternamente. Porque Jesus é esse. Mas Jesus também, ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o sacrifício perfeito, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isso está lá em João capítulo 1, 29. Eu fico tentando imaginar João Batista. João Batista é o primeiro contato que João Batista teve com Jesus. Foi quando ele estava no ventre de Isabel, 6 meses. Ele tinha 6 meses no ventre de Isabel. E Maria fazia 1 semana, mais ou menos, que estava grávida. Jesus não dava nem para dizer que era ainda um feto dentro de Maria. Sim, faz em torno de uns 7 dias que o anjo tinha aparecido para Maria. Maria vai até a casa de Isabel, e quando Maria entra, a Bíblia diz que João Batista se agita na barriga de Isabel, e ela é cheia do Espírito, né? Porque Jesus já estava no ventre de Maria. E aí, Isabel, eu fico realmente maravilhado com essas atitudes, porque Isabel, ela chega diante de Maria e diz: quem sou eu para receber na minha casa a mãe do meu Senhor? Meu Deus! Ela teve um senso tão profundo de quem era aquele, 2 milímetros ou 3 milímetros na barriga de Maria. Mas ela já tinha uma sensação, um senso da presença de Jesus tão profundo de quem era Jesus, que diz: ela é a mãe do meu Senhor. Antes de tempo, antes de dias, sabe? E João foi chamado, e era aquele que estava no deserto, que foi chamado para endireitar os caminhos. E ele anunciava, dizia: depois de mim vem alguém que é antes de mim, e que ele tem primazia. Eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália, porque ele viria, ele é predito. E eu vim antes para anunciar-lhe, para falar dele. E quando ele olha Jesus não tinha feito nenhum milagre aqui. Nenhum, absolutamente nenhum. Ele foi guardado de tal maneira pelo Senhor, que o ministério de Jesus começa após o batismo dele. Mas João olha e ele vê Jesus vindo. E ele tem uma percepção, ele tem a certeza, e ele diz em João 1, 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Ele nem habitava dentro de João.
Mas o Espírito lhe mostrou e disse: esse é aquele que eu falo. Ele tem primazia, ele veio antes de mim. Ele é o sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro Santo. Ele vai morrer pelos nossos pecados. Sabe, então Jesus, ele é também o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado, pagou por todo o pecado. Mas Jesus também, ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Essa pergunta Jesus faz para os seus discípulos em Mateus capítulo 16, verso 15 e 16. Ele diz: quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo, ele é o Salvador. Ele é aquele que transcende tempo. É o mesmo hoje, ele é o mesmo de ontem e eternamente. Ele é aquele que iniciou uma nova raça, os eleitos, os escolhidos, os salvos, os espirituais. Ele mudou a nossa natureza. Éramos de Adão e hoje somos de Cristo Jesus. Ele é o Cristo, o Salvador, não há nenhum outro. Você sabe que eu acho tão interessante porque quando Pedro se levanta, depois do batismo com o Espírito Santo, e ele diz, e ele começa a falar sobre Jesus, e ele diz: ele é o Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Vocês o crucificaram, mas ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele é aquele que havia sido prometido e que veio. Jesus é esse. Mas Jesus também, ele é o Salvador de todo aquele que crê. Todo, absolutamente todo. Sabe que quando Jesus nasceu, ele foi envolto numas faixas, em uma manjedoura em Belém. E ele foi envolto nessas faixas da manjedoura porque era exatamente naquele lugar que nascia todo cordeiro que ia ser sacrificado. Quando você lê a história, você sabe que todo cordeiro que era perfeito e que era para sacrifício, ele nascia ali. E quando ele era perfeito, que nasceu naquele local de Belém, ele era envolto numa faixa, colocado numa manjedoura para não se machucar. Porque ele não podia ter nenhum machucado, nada, tinha que ser perfeito para o sacrifício anual. E por isso que Jesus, como sacrifício, ele nasceu exatamente naquele lugar de Belém. E por isso que quando o Espírito, o anjo aparece aos pastores que estão ali, e ele disse que eles não precisavam temer. Isso está lá em Lucas 2, capítulo 10, verso 11, que diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os pastores foram exatamente onde Jesus tinha nascido. Qual era o motivo? Porque eles sabiam que todo cordeiro para sacrifício nascia naquele local de Belém. E por isso que eles foram exatamente lá. E encontraram Jesus envolto numa faixa, porque ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você sabe, hoje, eu estou aqui para dizer para você: não temas, Jesus é tudo que você precisa, em todo tempo, sabe? Não te assombres, não te perturbe o coração, porque Jesus é o que você necessita, somente Ele é. Mas Jesus, ele faz algumas definições de quem Ele é. Eu não poderia deixar de compartilhá-las, além de tantas outras. Em João capítulo 14, verso 6, ele responde a Tomé. Tomé diz: nós não sabemos o caminho. E respondeu-lhe Jesus. Não foram os discípulos que responderam, não foram, mas o próprio Jesus, o próprio Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa
é a definição de próprio Jesus dizendo. Talvez você diga, eu não sei qual caminho tomar, qual é a decisão. Talvez em algum momento da sua vida você diga, estou sem esperança, mas eu quero dizer para você, Jesus é o caminho. Ele é o caminho, não há nenhum outro. Para qualquer coisa que você necessite na sua vida, Jesus, Ele é o caminho. Jesus é a verdade absoluta. Não há nenhuma verdade que possa contrariar a verdade de Jesus. Ele é essa verdade. Ele é a vida. Você não vai encontrar vida em nenhum outro lugar. Nenhum outro. Talvez você possa encontrar paixões carnais que encerram. Talvez você pode encontrar felicidades que se findam, prazeres que acabam. Mas a vida, só Jesus. Só Jesus. E não há nenhuma outra maneira de chegar a Deus senão através de Jesus. Ele é o único caminho. Mas Jesus também diz que Ele é o pão da vida. Ele é o alimento que nos sustenta. Por isso que eu creio que quando Jesus ele ensina o Pai Nosso, Ele diz, dai-nos o pão nosso de cada dia. Ele está falando que Ele se entregará em uma medida diária para nós, de alimento em um relacionamento. João 6,35, ele diz, declarou-lhe, pois Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vi, cadê o Vi? Pode subir aqui, Vi, fazer um tecladinho para mim? Você sabe, quando Jesus diz que Ele é o pão, e quem crer nele jamais terá fome, é porque nós somos saciados em Jesus. Não há nenhum outro lugar que você possa ser saciado. Não há nenhum lugar que você possa ser preenchido. Não há nenhum outro lugar que você possa encontrar a satisfação. Não há nenhum outro. Sabe, quando você come de Jesus, se alimenta de Jesus, o mundo não te atrai mais. Por isso quero dizer para você hoje, talvez as coisas desse mundo tenham te atraído ainda. Talvez dinheiro, a fama, recurso, talvez noites de festa, balada, bebida, drogas. Como que eu posso parar? Só você comer de Jesus. Jesus, Ele te satisfaz. Você não é obrigado a nada. Mas Ele está dizendo que todo aquele que crer e comer dele, que é o pão da vida, não terá mais fome. Sabe, encerra-se a sua fome por coisas desse mundo, por paixões naturais, porque Ele te sacia sempre. Jesus também, Ele dá uma definição em Apocalipse, capítulo 22, verso 13. E Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quando nós lemos essa palavra em Apocalipse, nós precisamos entender tudo que ela envolve. O Novo Testamento ele foi escrito no alfabeto grego. E alfa é a primeira letra do alfabeto, que indica o princípio de tudo e o fim de tudo. Por isso que antes de tudo Jesus já era. Antes de tudo. Antes do início, antes da criação. Antes de o Senhor criar o mundo, os céus, estrelas, a terra, Jesus já era. Por isso que quando Ele diz eu sou o alfa, Ele está dizendo eu sou o início de tudo. Antes de tudo. Qualquer pensamento que vier, eu sou. E Ele diz, eu sou também o ômega. O pessoal da banda já pode subir. E Ele diz, sendo o ômega
é a última letra do alfabeto grego. Isso indica que ele é o último. Tudo iniciou em Jesus. E tudo vai encerrar em Jesus. E do início ao fim, ele é o caminho. Jesus é tudo em todo tempo. Por isso que ele faz essa própria definição. E ele continua dizendo para nós entendermos que ele é o primeiro. Significa começo e origem. O líder. O começo foi em Jesus. Ele era antes da criação do mundo. Mas ele também é o primeiro. O começo do mundo. O começo de todas as coisas. A origem da terra. A origem da vida. Ele é. E ele diz que ele é o último. Ele é o término. O fim. O último de uma sucessão. O fim ao qual todas as coisas se relacionam e ao propósito. Porque ele é o último de uma sucessão. Porque Adão foi o que pecou. Mas a Bíblia diz que ele é o segundo Adão. O perfeito. O que iniciou uma nova raça. Ele é o último de uma sucessão, porque iniciou uma nova natureza. Os eternos, celestiais, os salvos, os filhos, os herdeiros. Ele está dizendo que ele iniciou uma nova raça. Você estava em Adão, mas agora você não está mais. Você está em Cristo Jesus, que te fez filho. E ele diz que ele é o princípio, que significa primeiro no tempo e lugar. Primeiro na posição e na honra. Não há nenhum outro, nem do céu, nem debaixo do céu, que é merecedor de honra. Porque somente ele é. Ele é o primeiro no tempo e no lugar. Todo lugar que você pensa. Por isso, a presença dele é o que tem de mais importante. Seja na sua vida, seja no seu casamento, seja no culto, seja na célula. Onde for. Ele sempre vai merecer a posição de honra. E ele diz que ele é o fim, que ele é o último no tempo e lugar. Ele é o extremo. Ele é aquele que vai reinar os 1000 anos e vai entregar o reino para Deus, seu Pai. Filipenses diz que Jesus é aquele que tem o nome que está acima de todo nome. E que todo nome, todos nós temos que confessar que ele é o Senhor. É isso que a Bíblia diz sobre Jesus. Muitas outras coisas ela fala. Mas a grande questão hoje é: quem é Jesus para você? Quem é ele para você? O que Jesus representa para você? E qual o sentido que Jesus tem para você? A palavra nos fala de todas essas verdades de quem é Jesus. Alguns ignoraram, alguns se familiarizaram, alguns o desprezaram, alguns o rejeitaram, outros só estavam interessados nos seus milagres, mas outros reconheceram quem Jesus era. Podemos ainda dizer, como Paulo, ele é a pedra fundamental, ele é o fundamento,
Ele é a pedra de arremate. Ele também é a pedra de alicerce, de acabamento, onde toda pressão está. Mas tudo isso precisa ser respondido e cada um de nós precisa responder. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Eu quero que você se coloque de pé nesse dia. Feche seus olhos por um instante. Com seus olhos fechados, responda para você mesmo: quem é Jesus? A banda vai cantar um louvor. Enquanto ela estiver cantando, diga para ele quem ele é para você. Que ele representa para você. E qual sentido ele tem para você. Diga isso a ele. Sabe? Diga isso com a sua boca, com a sua voz, enquanto a banda canta. Diga isso a ele. Diga o que Jesus é. Mas uma coisa eu posso te afirmar: Jesus é tudo aquilo que você precisa. Ele não tem aquilo que você quer, porque Ele é aquilo que você precisa. Por isso, enquanto a banda estiver cantando, fale com Ele. Sabe? Talvez você possa me dizer: pastor, Ele sabe. Mas diga isso a Ele. Diga: Jesus, para mim, Tu és. E diga aquilo que Jesus é para você. E deixe que o Espírito tome o seu coração por inteiro. Que eu creio que hoje você está descobrindo que Jesus é muito além do que tudo aquilo que você imaginava, tudo aquilo que você pensava, ou tudo aquilo que você desejava. Fale com Ele agora. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou
seus olhos fechados. Quero orar por você que hoje chegou aqui e realmente chegou precisando de algo. Não sei o que você veio buscar. Talvez você veio buscar um milagre no seu casamento, na sua saúde, na sua família, nos seus filhos, recurso financeiro. Talvez você veio procurar respostas, talvez você veio procurar curas físicas ou emocionais. Todos que foram até Jesus com algum pedido, todos foram atendidos. E se você hoje chegou, e veio buscar algo do Senhor nesse sentido, onde você está, eu quero que você erga sua mão, porque nós queremos orar por você. Erga sua mão, segura sua mão bem alto. Quero pedir para que os líderes e líderes em treinamento rapidamente vão até essas pessoas e orem e creiam. Hoje é o dia do seu milagre. Mas além do seu milagre, hoje é o dia que você teve a revelação de quem é Cristo para você. A banda vai continuar cantando rapidamente, os líderes e líderes em treinamento. Pode continuar cantando, Davi, lá. Tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Feche seus olhos nesse momento. Entregue o seu coração diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer quem é Jesus.
quando nós temos a clareza de quem é Jesus, nós não usamos mais Ele como um amuleto, mas usamos Ele como nosso Pai, aquele que supre as nossas necessidades. Ele foi aquele que desceu do céu e deu a vida por amor a cada um de nós. Jesus, Ele é o teu Pai. Quando você se perguntar quem é Jesus, pode dizer claramente: Jesus é o meu Pai amoroso, aquele que tem prazer sobre a minha vida. Amém? Aleluia.